Então, bom dia a todos. Hoje vai ser a última sessão sobre a parte de sequências. Para a semana começamos com a parte de informática estrutural. E hoje vamos falar sobre evolução, pesquisa, sequenciação dos genomas inteiros, previsão de genes e depois vou dar apenas um exemplo de aplicação do Python com algumas partes do que temos visto. Mas agora, para começar, vou falar um pouco sobre a evolução das sequências, de genes e proteínas, e modelos de evolução de genes. Portanto, basicamente, como é que nós podemos prever ou modelar como é que as sequências de genes vão evoluindo ao longo do tempo. E depois vamos ver também, nós já vimos assim de relance um pouco isto, mas a ideia de caracterizar famílias de sequências por algum perfil que represente algo que elas têm em comum. Portanto, vamos ver um pouco mais em detalhe algumas formas de fazer isso. Então vamos começar por esta parte da evolução e da diversidade e a diversidade genética, à parte de algumas pequenas exceções, como por exemplo uma colónia de bactérias numa caixa de Petri em que são todas iguais, é tudo um clone, mas em geral as populações de organismos são geneticamente diversas. Portanto, quando nós falamos de uma sequência de ADN, por exemplo, nós podemos estar a referir à sequência específica daquele gene ou daquela molécula, daquela proteína ou daquele pedaço de ADN num indivíduo em particular, ou então podemos estar a referir a uma sequência representativa da população. Por exemplo, quando nós falamos na mioglobina de baleia, temos de pensar que estamos a falar daquela baleia que pode ter uma mutação qualquer, ou que estamos a falar numa sequência representativa da mioglobina das baleias em geral, ou daquela espécie de baleias, ou daquela população. Por isso aqui podemos e devemos distinguir dois termos que nós temos estado a usar de uma forma assim um pouco imprecisa até agora, quando não considerarmos este problema, que é a mutação, que é um acontecimento que ocorre numa molécula em particular. Por exemplo, há uma replicação daquela cadeia de ADN e há um erro e depois aparece uma molécula que é ligeiramente diferente da original. E a substituição, que é o que ocorre quando, depois de uma mutação ter acontecido e essa nova sequência ser herdada pelos descendentes, eventualmente a população toda tem essa sequência. Portanto, quando uma certa mutação se fixa na população, elimina todos os seus alelos, todas as alternativas, temos uma substituição. Portanto, quando nós falamos de substituições, estamos a referir aquilo que sobrou ou que ficou e prevaleceu na população, aquelas mutações que prevaleceram na população. Existe um estado intermédio, que são os casos dos polimorfismos, que, grosso modo, são definidos como aquelas situações em que temos vários alelos, mais do que um, dois pelo menos, que têm uma frequência de mais de 1% da população. Inevitavelmente, há mutantes que são muito raros, esses não contam para o polimorfismo tipicamente, mas se nós tivermos mais do que um alelo com mais do que 1% de frequência, dizemos que é um polimorfismo. E há muitos desses, os SNPs são bastante conhecidos, muitas vezes usados para fazer, por exemplo, identificação pelo ADN. Há também polimorfismos de comprimento de vários trechos de ADN, principalmente quando há zonas repetidas, como aqueles microsatélites, mini-satélites e assim, porque quando há zonas repetidas, a replicação do ADN, durante a replicação, a enzima pode escorregar e copiar mais ou copiar menos do que devia. Portanto, estes são os casos em que nós temos variantes diferentes com uma frequência significativa. Quando nós temos uma substituição, a substituição ocorre quando uma das variantes domina as outras todas. E isso vai acontecer muito mais tarde, muito depois de aparecer a mutação, que é um acontecimento numa molécula específica. Mas agora, há uma forma estatística de tratar isto, se nós assumirmos a hipótese de que aquela mutação não está a ter efeito nenhum no organismo. Isto é uma ideia até antiga, já Darwin tinha mencionado que muitas das características que se via nas espécies pareciam não estar a ter benefício nem prejuízo nenhum. Ele estava-se a referir não a genes, nessa altura não tinha esse conceito, mas estava-se a referir ao fenótipo, mas a ideia de haver mutações no ADN que não têm impacto nenhum na sobrevivência do organismo, é esta hipótese da evolução dele. Portanto, basicamente,
são mutações que não estão sob pressão seletiva nenhuma, nem a favorecer, nem a desfavorecer. Ou então, mais rigorosamente, nós não podemos dizer que não esteja sob pressão seletiva nenhuma, mas a pressão seletiva é tão baixa que, dado que a população é efetivamente finita, os efeitos aleatórios de quem é que morre, quem é que sobrevive, acabam por ser grandes demais em relação à pressão seletiva ou à vantagem que possa ter. Portanto, essa é a ideia a hipótese da evolução neutra, é que uma mutação vai propagar e eventualmente substituir outras ou ser eliminada puramente à sorte. Porque, às vezes uns descendentes vão herdá-la ou não, e ela pode acabar por desaparecer ou por volver. E com base nisto nós temos uma teoria da evolução neutra, que é toda aquela infraestrutura teórica de análise estatística que nós podemos criar a partir desta premissa. Portanto, se não há pressão seletiva, nós podemos, por cálculo de probabilidades, estimar como é que se vai progredir, como é que se vai espalhar a mutação pela população até se tornar uma substituição. E um resultado interessante disto é que, se nós tivermos uma certa frequência de mutação, aquele μ pode ser a probabilidade de ocorrer uma mutação por cada geração, por cada organismo, e tivermos a probabilidade de mutação por cada geração, e tivermos este kappa, que é a probabilidade de uma certa mutação eventualmente dominar a população, portanto tornar numa substituição, sob a hipótese de que a evolução é neutra, estes dois são iguais. Portanto, a probabilidade de uma mutação neutra substituir os seus alelos é igual à frequência com que essa mutação vai surgir. Portanto, quanto mais facilmente houver essa mutação, mais provável é substituí-la dos outros. Porque aqui não estamos a considerar pressões seletivas nem a favor nem contra, portanto é simplesmente esse efeito aleatório de surgir a mutação vai determinar a probabilidade dela se fixar na população. Portanto, se assumirmos isto, que as mutações ocorrem a uma taxa fixa, que são neutras em termos de seleção, portanto, na parte da seleção não favorecem nem desfavorecem, e que, além disso, quando nós medimos diferenças nas sequências que alinhamos, esse número de diferenças, ou essas diferenças, correspondem numa função monotónica com a mutação, ou seja, mais mutações levam a mais diferenças e não ao contrário. Portanto, assumindo estas três coisas, então o número de diferenças que nós vamos medir é proporcional ao tempo que decorreu desde o último ano passado. Por todos estes fatores, as mutações, a substituição na população, são constantes, nós estamos a assumir, e não estão sujeitos a pressões seletivas. Portanto, são constantes e iguais para todos. E esta é a hipótese do relógio molecular. Nós assumimos que aquelas mutações não têm pressão seletiva e assumimos que o que estamos a medir hoje em dia nas diferenças, notem que nós não estamos a olhar para o que aconteceu antes, nós estamos só a olhar para as sequências que temos agora. Portanto, se as diferenças no alinhamento que nós medimos hoje são proporcionais às mutações que foram ocorrendo, então nós temos uma maneira de medir o tempo que passou desde que aquelas sequências divergiram. Em alguns casos isto funciona bem, noutros casos não, porque temos aquela premissa de que a evolução é neutra. E se há pressões seletivas, então podemos ter alterações. Além disso, nós podemos dizer que as mutações são efetivamente neutras, comparadas umas com as outras, portanto nenhuma tem vantagem seletiva em relação às outras, mas pode haver diferenças entre proteínas diferentes. Por exemplo, as histonas são extremamente conservadas, as nossas são quase iguais às das ervilhas e assim, porque são proteínas onde o DNA enrola e mutações ali podem destruir tudo. Por outro lado, proteínas, por exemplo, de histocompatibilidade ou assim, há imensa variação, porque aquilo, tanto faz, vai fazendo ou faz ao calhas, e a velocidade com que este relógio corre em diferentes proteínas, mesmo quando o relógio funciona razoavelmente bem, é muito diferente. Mas se nós estivermos a comparar mutações, substituições, medindo pelas diferenças que vemos nas sequências, em que as pressões seletivas não estejam a fazer grande diferença de umas para as outras, normalmente há uma correlação entre o tempo de divergência e as diferenças que nós observamos no alinhamento. Portanto, em certos casos, estas premissas são suficientemente próximas da realidade para nós podermos usar
como relógio, contando as mutações, contando as diferenças nos alinhamentos. Então, como é que nós podemos usar esta teoria da evolução neutra para tentar modelar a evolução do ADN? Nós vimos que isto é importante em coisas, por exemplo, no caso das matrizes de substituição PAM, vimos que havia modelos probabilísticos explícitos por trás. E isto pode surgir muitas vezes quando nós tentamos prever qual é a significância daquelas diferenças que encontramos nos alinhamentos. Portanto, vamos basear nesta ideia de que o que nos interessa são as taxas de mutação, porque essas é que vão determinar a taxa de substituição, que por sua vez vai determinar os desajustes ou as diferenças nos alinhamentos que nós, milhares de milhões de anos mais tarde, vamos ver quando olhamos para as sequências. Portanto, o modelo mais simples aqui é assumir que todas as mutações no ADN têm a mesma probabilidade. É este mu aqui. Este é o modelo de Juve-Cantor de 1979 e como há imensos modelos destes, eles até têm normalmente uns códigos, GT69 normalmente é o deste, e basicamente esta será a matriz de probabilidades de transição de mutações de um para o outro. Portanto, a probabilidade do A mudar para C é igual ao do A para G ou A para T, é todo este mu. Portanto, o A ficar em A será 1 menos 3 mu, que é o que sobra. A soma aqui tem que ser sempre 1, porque ele tem que ser alguma coisa, não é? Isto são probabilidades. A mesma coisa para a coluna, a soma da coluna também tem que ser sempre 1. Portanto, temos estas probabilidades mu das várias mutações, temos aquela 1 menos 3 mu para ele ficar na mesma. E este será um modelo que nós podemos usar para modelar as diferenças que nós encontramos nas sequências que estamos a ajustar, porque estamos a assumir que a probabilidade de mutação é que vai ditar a probabilidade de substituição por não haver pressões seletivas. Portanto, notem que há aqui uma premissa, isto funciona, nós não estamos a considerar pressões seletivas. Se nós considerássemos pressões seletivas, certas mutações em certos sítios iam ser favorecidas ou desfavorecidas e esta matriz já não ia representar tudo isso. Não é? Portanto, estamos a assumir a tal mutação neutra, a hipótese neutra de evolução. Outro modelo, este Kimura de 1980, considera diferentes as probabilidades de transição e de transversão. Uma transversão é uma mutação de uma purina para uma pirimidina, ou ao contrário, e uma transição é uma mutação entre purinas ou entre pirimidinas. Portanto, estas duas terão dois parâmetros diferentes, porque as probabilidades de uma purina ser substituída por uma pirimidina serão diferentes, à partida a nível molecular, na mutação, do que substituir uma purina por purina ou uma purina por pirimidina. Essas probabilidades, sob a hipótese neutra de evolução, são as que vão depois determinar a probabilidade de substituição, a probabilidade daquelas mutações se fixarem na população. Então, com esta premissa, temos um modelo ligeiramente diferente. Agora temos aqui dois mus, mu1, mu2. Enfim, vocês não precisam de memorizar estes modelos, mas é importante perceber a ideia aqui. Nós temos os dois parâmetros diferentes. Sabemos que cada linha e cada coluna tem que dar a 1, portanto podemos calcular em função desses a probabilidade de eles ficarem na mesma, e isto dá-nos o modelo das probabilidades de transição entre as várias bases diferentes. Exato, porque há dois parâmetros conforme a mutação, é por exemplo de A para G ou de C para T, esta é uma transição, porque mantém dentro da mesma classe, ou se é G para T ou A para C, aí são transversões, ou aqui também nas diagonais. Portanto, estas têm outra probabilidade. Enfim, há muitos outros modelos. Neste caso, o Juve-Cantor e o Kimura assumem que o A, C, T e G têm a mesma frequência de base, portanto, ocorrem com a mesma probabilidade no genoma, mas isso pode não acontecer. E se eles tiverem probabilidades diferentes, isso tem de ser considerado com as probabilidades também de mutação. Então nós temos aqui este modelo de Felsenstein, por exemplo, é basicamente uma extensão do Juve-Cantor para o caso em que consideramos diferentes probabilidades base de ocorrer cada um dos nucleótidos. Então temos 4 parâmetros para a probabilidade base dos nucleótidos, na verdade serão 3, porque um deles é dependente dos outros, e depois temos o mu, que é a mutação, a probabilidade de mutação é igual para todos.
A EQS, Alzegawa, Ficino e Ano têm, no fundo, a extensão do Kimura para frequências diferentes. Portanto, como podem ver, há aqui muitos fatores que podemos considerar e, na prática, enfim, está aqui um exemplo de uma data de modelos diferentes destes que nós podemos usar para tentar modelar o que é que pode ter acontecido, as probabilidades das várias mutações e, sob a hipótese de outra evolução, isso corresponde à probabilidade de substituírem, de se fixarem na população, o que depois nós vamos observar quando estivermos a comparar as sequências. Portanto, essencialmente, o que temos aqui é que podemos considerar até 12 parâmetros independentes, porque aquela matriz tem 16 células, não é, das combinações todas, mas elas não são todas independentes porque cada linha e cada coluna tem de somar são probabilidades. Portanto, basicamente, temos aqui combinações diferentes até 12 parâmetros para criar muitos modelos. E, dado um destes modelos, nós podemos, dado um modelo e um conjunto de sequências, por exemplo, um alinhamento múltiplo de sequências, nós podemos tentar calcular aqueles parâmetros, porque aqueles parâmetros não vão ser fixos para todos os casos, vão depender do tipo de proteína, do tipo de gene que é. Há ali vários fatores que vão determinar a probabilidade de mutação e a probabilidade, no fundo, que nós estamos a observar é de substituição. O resultado que nós observamos quando comparamos as sequências é o que ficou fixo na população, porque nós vamos procurar tipicamente sequências representativas de diferentes espécies. E nós podemos, com base nisso, ajustar os parâmetros do modelo de maneira a dar-nos o máximo de probabilidade de ter aquelas diferenças no nosso alinhamento. Este é o tal princípio da máxima de semelhança que nós falámos na semana passada. Portanto, essencialmente, vocês têm um modelo probabilístico com parâmetros que vos permite calcular a probabilidade de obter um certo resultado e vão ajustar esses parâmetros de maneira a que a probabilidade de obter aqueles dados que vocês têm seja máxima. E esse será o modelo de máxima de semelhança. Portanto, essa é a maneira como os parâmetros são ajustados, com base no alinhamento de múltiplas sequências, para tentar encontrar a melhor instanciação do modelo para aqueles dados. Agora, um problema que surge aqui é que quanto mais parâmetros nós temos, mais flexibilidade temos para ajustar os modelos aos dados. Portanto, em geral, é mais fácil ter uma verossimilhança mais alta com um modelo com mais parâmetros do que um modelo com menos parâmetros. Simplesmente porque temos mais coisas para ajustar. E então, entre modelos, dentro do mesmo modelo, para escolher os melhores parâmetros, nós podemos maximizar a verossimilhança. Não há outros parâmetros melhores do que aquele que maximiza a probabilidade dos dados. Mas entre dois modelos diferentes, que tenham números diferentes de parâmetros, nós não podemos simplesmente comparar a verossimilhança, porque o modelo com mais parâmetros tem uma vantagem, mesmo que esteja errado, mesmo que não seja o melhor modelo. Então, há outros critérios, por exemplo, este aqui de Akaike, que entram em consideração não só com a verossimilhança que nós temos, este L aqui, mas também com o número de parâmetros, o K, e o tamanho do nosso conjunto de dados. Mas, quanto mais pequeno o conjunto de dados, mais arriscado é usarmos modelos com muitos parâmetros, porque às tantas, vocês podem, um caso simples, podem imaginar é que suponham que vocês querem calcular uma curva de calibração com um conjunto de pontos. Se vocês tiverem 3 pontos e usarem uma curva quadrática, o erro é 0, porque vocês conseguem ajustar essa curva a qualquer conjunto de 3 pontos. E então, o facto do erro ser 0 ali não significa nada. Significa apenas que vocês estão a usar parâmetros a mais para os pontos que têm. Portanto, esta é uma maneira de nós estimarmos se o modelo que estamos a usar é adequado ou não. Isto aqui surge no caso de vocês estarem a usar estes modelos para tentar estimar a evolução que está por trás do alinhamento de sequências que vocês vão ver. E eu já vou dar um exemplo disso quando nós tentamos detectar pressões seletivas. Os códigos genéticos variam um bocado de situação para situação, mas em geral têm mais ou menos este aspecto e têm bastante degenerescência aqui. Portanto, há vários códigos diferentes que codificam para o mesmo aminoácido. Isto quer dizer que nós podemos considerar 2 tipos de mutações no ADN. Nós temos mutações sinónimas, em que o gene é alterado, mas a proteína é exatamente a mesma, porque o aminoácido continua a ser o mesmo. Ou então, mutações não sinónimas, representadas aqui por este alfa, porque muda o aminoácido, em que aquilo que foi alterado no codão resulta num aminoácido diferente. Se nós assumirmos que cada uma destas categorias está
sob a hipótese de uma evolução neutra, notem que, em rigor, nós não precisamos de assumir que a evolução é completamente neutra. O que estamos a assumir é que as que mudam o aminoácido, em média, estão praticamente a receber a mesma pressão seletiva. E então podemos considerar que entre essas não há diferenças causadas pela pressão seletiva e a probabilidade de se fixarem vai ser proporcional à probabilidade da mutação ocorrer. E a mesma coisa vai acontecer nas sinónimas. Aliás, nas sinónimas nós até podemos assumir com um certo fundamento molecular de que vão ser evolucionariamente neutros, ou do ponto de vista da seleção vão ser neutros. Porque se há uma alteração no ADN que não altera a proteína, não há razão para dar vantagem ou desvantagem ao organismo. Na verdade, isto não é, em rigor, não é exatamente assim, porque há diferentes custos de síntese dos RNAs de transporte, portanto, diferentes codões para o mesmo aminoácido podem ter diferentes pressões seletivas. Mas, em geral, serão tão baixas que numa população normal não serão detectadas. Portanto, o que nós estamos aqui a assumir é que, essencialmente, quando as mutações são sinónimas, a sua evolução é neutra. Não adianta de nada ter aquela mutação ou não ter, portanto, a sua probabilidade de fixação depende apenas da probabilidade da mutação ocorrer. Quando as mutações não são sinónimas, nós podemos assumir que entre elas, entre várias mutações não sinónimas, também não há diferentes pressões seletivas. Se nós assumirmos isto, nós podemos usar aqueles modelos de evolução neutra para tentar olhar para este processo, mas além disso, há outra coisa que nós podemos fazer, que é olhar para a proporção entre substituições sinónimas e substituições não sinónimas. Quando nós olhamos para um alinhamento de múltiplas sequências, nós podemos encontrar aquelas diferenças entre as sequências que não correspondem a diferenças dos aminoácidos. Portanto, estamos a olhar para diferenças no ADN e vemos que duas sequências têm uma diferença, mas a proteína que resulta daqueles dois genes é a mesma. Essa diferença será sinónima, resulta no mesmo aminoácido. Podemos também contar quantas diferenças entre as sequências que temos, alinhadas, resultam em alterações nos aminoácidos. E essas serão as sinónimas e as não sinónimas. Com base nisso, podemos calcular estes rácios, estas frações, que correspondem à fração de diferenças sinónimas que nós observamos em relação ao número total de diferenças sinónimas que poderíamos observar. Agora, isto vai depender dos codões em diferentes sítios, não é? Porque alguns codões têm muitas codões diferentes dão a mesma aminoácido, outros têm menos possibilidades, portanto temos que contar todas essas mutações possíveis, mas nós podemos ter uma ideia de quantas mutações sinónimas ocorreram em relação quantas diferenças sinónimas, ocorreram no nosso alinhamento em relação às diferenças sinónimas possíveis e quantas diferenças não sinónimas é que ocorreram em relação às não sinónimas possíveis. E estes são estes capas. O KF é a proporção de diferenças sinónimas no nosso alinhamento em relação ao que poderia ter acontecido, com base nos codões que temos lá, e o K-alfa será a proporção de diferenças não sinónimas do nosso alinhamento em relação ao número total possível de diferenças não sinónimas. E se nós fizermos esta conta, podemos usar esta razão do Ka para Ks para tentar detectar a pressão seletiva sobre aquele gene. Se o Ka sobre o Ks for menor do que 1, quer dizer que nós estamos a encontrar menos diferenças não sinónimas entre as nossas sequências do que seria de esperar em relação às diferenças sinónimas que estamos a encontrar. Isto, assumindo que a taxa de mutação é igual para todas, quer dizer que no caminho, até as sequências chegarem até nós, foram eliminadas mais diferenças, mais mutações não sinónimas do que sinónimas. Se foram eliminadas mais mutações não sinónimas do que sinónimas, é porque há uma pressão seletiva para manter aquela proteína como está. Portanto, esta será a seleção purificadora ou negativa que está a tentar manter a proteína como está. Se tivermos ao contrário, nós temos uma fração de diferenças não sinónimas em relação a todas as que poderiam ocorrer não sinónimas, portanto, este Ka superior àquilo que observamos para as sinónimas, o Ks,
Quer dizer que, assumindo que as mutações ocorrem com a mesma frequência, mutações que mudam a proteína foram favorecidas pela seleção e substituíram as outras mais rapidamente. Portanto, espalharam-se mais na população as alterações à proteína. E esta será a seleção positiva, ou darwiniana, que é quando ocorre uma mutação que tem uma vantagem, rapidamente se espalha na população e depois vemos essas mutações mais tarde com mais frequência do que seria de esperar, comparando com aquelas que são neutras, que são as sinónimas. Se o rácio for 1, aproximadamente 1, então estamos no caso de evolução neutra. As mutações que alteram a proteína estão a fixar-se na população, estão a tornar-se substituições ao mesmo ritmo que as que não alteram a proteína. Portanto, provavelmente naquela parte não está sob pressões seletivas significativas. Isto aqui é um método bastante simples. Nós estamos a contar as diferenças, estamos a contar quantas diferenças poderia haver de cada tipo para medir estes capas, que são as percentagens de diferenças sinónimas e diferenças não sinónimas, e depois fazer a razão. Mas nós podemos fazer isto de forma mais sofisticada se usarmos aqueles modelos que nós vimos de mutação, de evolução do ADN para estimar este K e este KA. Claro que assumir que esta simplificação aqui, simplesmente contar e assumir que são todas as taxas de mutação são iguais, é uma grande simplificação aqui. Portanto, se nós quisermos considerar, por exemplo, que transições e transcrições têm taxas de mutação diferentes, se quisermos considerar que pode haver diferentes frequências de base nos diferentes nucleótidos e assim por diante, então podemos usar aqueles modelos explícitos de evolução do DNA que vimos antes, que entram em conta com esses parâmetros todos. E esses vão-nos dar potencialmente uma ideia mais rigorosa daquele KS e do K-alfa, tendo em conta todos esses fatores. Portanto, a ideia será nós escolhermos um destes modelos, ou fazermos a média de vários modelos, estimar com isso o KS e o K-alfa e depois detectar diferenças de pressão seletiva. Há para a semana vocês vão experimentar um software que faz isso e até faz a seleção de modelos. A parte da seleção de modelos tem que ter em conta também os diferentes parâmetros. Não é? Modelos com mais parâmetros temos de exigir mais verossimilhança para os aceitar, porque simplesmente pelo facto de terem mais parâmetros ajustam mais facilmente. Mas tem vários modelos para escolher e depois estimar com isso o KF e o K-alfa. E nós podemos usar este rácio de duas maneiras. Podemos calcular a média para toda a sequência. Portanto, temos um alinhamento de múltiplas sequências, calculamos estes rácios K-alfa sobre KF em média para toda a sequência, e isto dá-nos uma ideia da pressão seletiva sobre o gene. Isto tem a vantagem de não precisarmos de muitas sequências para encontrar um número suficiente de diferenças no nosso alinhamento múltiplo para ter uma boa estimativa destes valores. No entanto, pode ser mau se uma parte dos genes estiver sobre um tipo de pressão e outra sobre outro tipo de pressão, porque os genes, a partes diferentes dos genes codificam para diferentes partes das proteínas que podem ter importância em diferentes coisas. Podemos também calcular a razão entre o K-alfa e o KS para cada coluna do nosso alinhamento, ou seja, para cada posição ou para cada codão, portanto, no fundo, para cada resíduo da nossa proteína. Isto exige bastante mais sequências, porque nós, para cada um desses resíduos, temos que ter diferenças suficientes no nosso alinhamento para conseguir fazer estas contas, para conseguir calcular o K-alfa e o KS. No entanto, se nós tivermos dados suficientes para isto, permite-nos encontrar diferentes sítios da proteína que possam estar sob diferentes pressões seletivas. Por exemplo, uma parte pode estar a ser selecionada para ter umas certas mutações novas ou evoluiu rapidamente por causa disso nos últimos tempos, e outra parte manteve-se fixa porque era importante para uma coisa qualquer e não podia mudar. Mas notem que, como nós estamos a calcular isto, medindo as diferenças, no caso das diferenças sinónimas e não sinónimas, nós só podemos calcular estes valores se tivermos um número suficiente de diferenças para poder estimá-los. Portanto, é mais fácil ter isso para a sequência toda do que ter isso para cada codão individualmente. Isso exige muito mais sequências.
Então, vamos ver agora outro problema diferente, que é quando nós temos também um alinhamento de múltiplas sequências, como é que nós podemos caracterizar aquele conjunto de sequências. Uma maneira que nós já vimos assim de passagem é esta Position Specific Scoring Matrix, que eu até, houve uma gralha neste slide, eu tinha posto Position Specific Substitution Matrix, como vinha com o balanço das matrizes de substituição, mas não é Scoring, não é Substitution, mas entretanto já corrigi. De qualquer maneira, elas estão relacionadas com as matrizes de substituição, porque depois são usadas para ponderar também os valores das matrizes de substituição. Mas a ideia daqui é descrever a distribuição dos resíduos em cada posição, em cada coluna, no alinhamento múltiplo de sequências. Porque eles podem não ter nessa coluna sempre o mesmo resíduo, pode haver ali uma mistura de resíduos. Se nós quisermos depois ponderar cada um deles linearmente em relação à sua frequência, basta considerar a frequência de cada um como peso. Há outra forma também, que muitas vezes é usar uma ponderação logarítmica. Isto porque depois as matrizes de substituição também são logarítmicas e assim normalmente faz uma ponderação logarítmica. Portanto, basicamente o que é que nós queremos? Para o peso que nós temos para um certo aminoácido naquela coluna, é a frequência desse aminoácido naquela coluna a dividir pelo número total que nós temos, ou a contagem do aminoácido naquela coluna a dividir pelo número total que nós temos na coluna. Mas quando fazemos o logaritmo não nos dá jeito que isto seja zero. Portanto, se há um aminoácido que não ocorre naquela posição, isto depois não funciona, está menos infinito. Portanto, normalmente aqui usa-se pseudo-contagens. Tipicamente soma-se 1 a cada contagem e depois divide pelo número de linhas que nós temos no nosso alinhamento de múltiplas sequências, mais o número de aminoácidos diferentes, para calibrar isso outra vez com 1. A ideia é que qualquer aminoácido que não aparece conta sempre pelo menos como 1, que é para não ficar lá com 0. Seja como for, o que nós estamos a tentar fazer aqui nestas Position Specific Scoring Matrix é criar um peso diferente para cada aminoácido em cada coluna, em função da frequência com que ela ocorre nessa coluna. Depois, esse peso vai ser usado para calibrar a matriz de substituição quando nós queremos alinhar uma nova sequência com aquele conjunto todo de sequências. Porque aminoácidos que não ocorrem lá vão ter um peso mais pequeno do que aminoácidos que são mais frequentes, que vamos querer alinhá-los lá. Portanto, tipicamente, esta matriz, o PSSM, vai ser usada para descrever as frequências de aminoácidos no nosso alinhamento de múltiplas sequências e depois para calibrar o quanto é que nós contabilizamos como substituições quando estamos a alinhar uma sequência com um bloco, com um conjunto de sequências já alinhado. Portanto, esta foi uma forma que nós já tínhamos visto de caracterizar conjuntos, famílias de sequências. Outra, esta aqui mais gráfica, é este método Sequence Logos, que representa uma sequência com uma forma que nos dá informação acerca da diversidade de aminoácidos lá, ou de quão conservado é, e de quais são os aminoácidos ou os nucleótidos, quais são os resíduos dominantes em cada ciclo. E a ideia aqui é que nós temos esta noção de incerteza ou entropia, que basicamente nós podemos imaginar com a incerteza ou a entropia como o número de perguntas de sim ou não que nós temos de fazer em média para descobrir qual é o valor de uma variável aleatória. A entropia será máxima quando a variável aleatória, todos os seus valores são uniformemente distribuídos. Portanto, quando à partida todos são igualmente prováveis, nós precisaremos do máximo de perguntas em média para descobrir qual é que é o verdadeiro. Quando a distribuição não é uniforme, portanto, no caso geral, a quantidade de perguntas em média que vamos precisar de fazer para descobrir o valor verdadeiro, ou a incerteza, ou a entropia, será menos este somatório, que é a probabilidade de cada um dos valores multiplicado pelo logaritmo de base 2 dessa probabilidade. Este logaritmo de base 2 é sempre negativo, portanto, com aquele menos, isto fica sempre positivo. Aqui podemos medir a informação que temos em cada coluna como sendo a redução que temos aí, ou a incerteza que temos ali, a diferença entre a incerteza e a incerteza máxima que teríamos. Portanto, essa será a informação que temos em cada coluna. A incerteza máxima é o logaritmo 2, base 2, do número de símbolos que nós temos.
e subtraímos esta entropia desta incerteza máxima, e isto é o que nos vai dar a altura das colunas aqui. Portanto, quanto mais baralhado for, mais perto está da incerteza máxima, mais pequena será a altura que fica aqui. Quanto menos baralhado estiver, quanto mais tendencioso estiver para um dos símbolos, maior será a quantidade de informação, ou maior será a perda de entropia ali, e mais alta será a coluna. Portanto, quanto mais alta for a coluna nesta representação, maior é a conservação daquele sítio. Portanto, mais tendencioso está para um dos símbolos e menos distribuído está para outro. Há aqui também um fator que eles acrescentam de correção estatística quando o número de sequências é muito pequeno, mas basicamente a ideia é esta. A altura da coluna é o máximo de incerteza que poderíamos ter, menos a incerteza que temos naquele sítio. Portanto, sítios com muita incerteza, onde nós temos os símbolos todos baralhados, acabam por ficar muito baixos, porque subtraímos aqui um bocado grande. Sítios com menos incerteza ficam com a coluna mais alta. No caso de as letras que põem lá são em função da frequência de cada símbolo no sítio, portanto tem as letras com os símbolos que ocorrem naquela posição, e o tamanho das letras é simplesmente proporcional à sua frequência naquele sítio. Então aqui temos um exemplo de um logo da ADN. Notem que o máximo de informação, ou o máximo de incerteza que nós podemos ter são estes 2 bits, portanto é o máximo que nós podemos cair com a informação que temos em cada um dos sítios. Portanto, esta escala vai até 2 bits. Estará nos 2 bits qualquer sítio que seja 100% conservado, aí não há incerteza nenhuma. Qualquer sítio onde a distribuição seja exatamente uniforme, aí a incerteza é exatamente 2 bits e fica aqui no 0. Tudo o que nós vemos aqui está no meio, a distribuição não é exatamente uniforme, portanto há sempre aqui alguma tendência para favorecer alguns dos nucleótidos, mas em alguns casos há mesmo um nucleótido que domina em quase todo o alinhamento e esse fica quase no máximo. Quando temos para proteínas é a mesma coisa, só que agora, como temos 20 aminoácidos, o máximo de incerteza ou de informação que podemos ganhar será aqui no 432 aproximadamente, portanto a escala fica um pouco diferente, mas a ideia é a mesma. Aqui, por exemplo, temos sítios onde um aminoácido domina a sequência, e depois há aqui sítios onde há tanta mutação, tanta divergência, que a informação ali acaba por ser pouco. Outra forma de criar perfis de proteínas, esta é bastante usada, é cada vez mais usada e é mais sofisticada, mas é um pouco mais complexa, é criando aqueles modelos ocultos de Markov, Hidden Markov Model. Um processo aleatório de Markov é um processo aleatório em que a probabilidade de um certo estado ocorrer depende apenas do estado anterior. Um exemplo simples disso é o jogo do Monopólio e as casas onde nós calhamos. A probabilidade de calhar numa certa casa depende apenas da casa de onde nós saímos nessa jogada e não interessa por que casas é que passámos antes. Essa história perdeu-se. Portanto, um processo aleatório de Markov é aquele em que a probabilidade do estado seguinte depende apenas do estado presente. E podemos representar graficamente assim. Portanto, a probabilidade do estado 3 ter certos valores, ou a distribuição de probabilidades no estado 3, vai depender apenas do estado 2, que era a casa onde nós estávamos anteriormente. Este modelo permite aproximar bastante bem uma data de processos, principalmente temporais, ou até sequências, por exemplo, em reconhecimento de fala, em processamento de texto e assim, desde que a granularidade seja suficientemente ajustada. Por exemplo, se nós estivermos a prever o estado do tempo, tipicamente se nós usarmos, por exemplo, uma semana, se estivermos a prever semana a semana, será muito mais interessante o estado do tempo na semana anterior do que há 2 semanas atrás. E então o processo aproxima-se bastante de uma cadeia de Markov. Um modelo um pouco mais sofisticado é este modelo oculto de Markov, em que nós temos um processo de Markov oculto, há um estado interno que vai alterando e o estado em cada instante sendo apenas do estado anterior, mas depois, em função desse estado, há uma emissão de algo que nós podemos observar.
Podem pensar, por exemplo, que o estado oculto será o que alguém está a pensar e o que nós observamos é aquilo que a pessoa diz. A pessoa vai mudando de ideias, dependendo das ideias que tinha antes, e conforme o que está a pensar pode dizer coisas diferentes. Mas isto será, em abstrato, este modelo dá-nos uma probabilidade conjunta dos estados internos e daquilo que nós podemos observar, que será a probabilidade, a distribuição de probabilidades do estado inicial, depois as transições de um estado para o outro, em que o estado T é condicionado apenas no estado T-1, portanto, passar deste estado para este depende apenas do valor que tinha aqui, deste para este depende apenas deste valor, já não depende daquele. E as emissões dependem apenas do estado correspondente. Portanto, o que nós vamos observar aqui, em Y4, depende apenas do estado em que ele está em X4. Não interessa o que é que aconteceu antes, depende só do estado que está ali. Portanto, basicamente, isto é o que caracteriza o modelo oculto de Markov. Podemos também representar, em vez de representarmos assim ao longo do tempo, podemos representar os estados e os possíveis símbolos que emitimos. Os estados podem ser, por exemplo, vamos supor que nós estávamos a modelar o gene, a estrutura de um gene, e nós temos intrões, temos exões, temos promotores, temos zonas não traduzidas e assim por diante. Isso podiam ser os estados ocultos, porque nós não sabemos, naquela sequência da ADN, o que é o quê. Mas o que observamos são as sequências mesmo dos nucleótidos. E um intrão, por exemplo, tem probabilidades de ter certas sequências de nucleótidos diferentes de um exão, diferentes de um promotor, etc. Então podemos imaginar que temos aqui o estado interno, em cada posição da sequência que vamos avançando, há uma probabilidade de passar de intrão para exão, de exão para promotor, uma coisa qualquer assim desse género, e para cada um destes temos diferentes probabilidades de emitir os símbolos que nós estamos a observar. Portanto, isso será uma possibilidade. Eu vou dar até este exemplo, é um dos algoritmos de previsão de genes, na sessão a seguir, mas é só para ilustrar como é que vocês podem imaginar estes modelos ocultos de Markov. Há uma parte que vai mudando que nós não sabemos, e há uma parte que nós observamos que é função dessa que nós não sabemos. E com isto nós podemos modelar muitas coisas acerca de famílias de proteínas e assim por diante. Basicamente, o que nós precisamos para especificar o modelo oculto de Markov será as probabilidades de transição. Esta matriz A e J diz-nos quando nós temos num estado T, temos o nosso estado no tempo T é J, temos uma certa probabilidade de passar do estado I no tempo T-1 para o estado J no tempo T. Portanto, esta matriz diz-nos, para cada estado que temos num instante, qual é a probabilidade de cada um dos outros estados no instante seguinte. Portanto, será uma matriz que tem uma matriz quadrada em que a dimensão é o número de estados. E isto, se nós usássemos o exemplo do gene, os estados podiam ser intrão, exão, promotor, etc. E para cada um destes tínhamos probabilidade de, a seguir na sequência, encontrar outra vez um intrão, ou então um exão, ou um promotor, e assim por diante. Portanto, esta será uma matriz que nos dá as probabilidades de transição de um estado para o outro. São sempre as mesmas, porque a probabilidade de estar num certo estado no tempo t, sendo apenas do estado t-1. Portanto, esta matriz será fixa e caracteriza todas as transições do estado oculto. Depois, nós temos a probabilidade para cada estado de emitir um certo símbolo. Por exemplo, dependendo de estarmos num intrão, num exão ou num promotor, temos probabilidades diferentes de emitir certas sequências, que nós depois podemos observar. E então temos esta matriz B, que nos diz para cada estado, para cada símbolo emitido, temos condicionado a sua probabilidade em função do estado que temos. Portanto, este K será o número possível de símbolos que nós podemos emitir e cada símbolo terá uma probabilidade de emissão diferente conforme o estado em que está. Portanto, esta matriz tem o número de símbolos multiplicado pelo número de estados possíveis e estes são os parâmetros que nós precisamos. Finalmente, nós temos de saber quais são as probabilidades iniciais. Para começar o nosso processo de Markov, vamos ter o primeiro estado, não é dependente de nada antes, portanto temos que ter aqui este π, que é a distribuição inicial do estado. Portanto, basicamente, resumindo, o que é que precisamos? Das probabilidades de passar de um estado para o outro, isso é uma matriz com o número de estados multiplicado pelo número de estados.
as probabilidades de emitir um certo símbolo conforme o estado em que estamos, portanto é uma matriz com o número de símbolos multiplicado pelo número de estados, para ter todas essas combinações. Notem que esses parâmetros não são todos livres, porque cada linha e cada coluna tem de somar a 1, são probabilidades. E depois temos a probabilidade do estado inicial. Em que estado é que o nosso sistema começou? Precisamos também ter agora tantos valores quanto o número de estados menos 1, em rigor, porque o último é simplesmente 1 menos a soma dos outros todos, porque a soma tem de dar 1. Mas isto dá-nos a ideia do que é que precisamos de ajustar quando temos um modelo oculto de Markov. E podem ver que isto são muitos parâmetros para ajustar. Portanto, tipicamente é preciso bastantes dados para criar um modelo deste. Mas o que é que depois podemos fazer com isto? Se nós soubermos estas matrizes das probabilidades de transição dos estados ocultos e de emissão dos símbolos, nós conseguimos calcular qual é a probabilidade de surgir uma certa sequência de símbolos que observamos. Então, se nós treinarmos um modelo oculto de Markov, por exemplo, para uma família de proteínas, nós conseguimos calcular a probabilidade de, dado aquele modelo, esta nova sequência de proteínas ter sido gerada por aquela família. E podemos, por exemplo, encontrar qual é que é a família que melhor se adequa à nossa sequência de proteínas se tivermos os vários modelos de Markov para as várias famílias de proteínas. Podemos também calcular a sequência mais provável daquelas variáveis ocultas, dado um conjunto de símbolos que nós observamos. Esse algoritmo chama-se o algoritmo Viterbi e permite-nos, dado todos aqueles parâmetros do modelo oculto de Markov, dizer qual é que é a sequência mais provável dos estados ocultos. Uma aplicação disto, vou mostrar o exemplo mais tarde, mas pode ser identificarmos se temos um intrão ou um exão numa certa zona, com base na sequência. Nós vemos qual é que é a sequência mais provável de estados ocultos e se esses estados ocultos correspondem a essa classificação de partes do gene, então nós conseguimos ver a que é que corresponde cada parte do gene. Conseguimos também calcular, isso é muito importante, nós podemos calcular estas matrizes da transição, da emissão, as probabilidades de emissão e as probabilidades iniciais, a partir de um conjunto de dados. Este é o algoritmo de Baum-Wells que permite calcular isso, o que quer dizer que se nós tivermos um alinhamento múltiplo de sequências, conseguimos calcular os parâmetros do modelo oculto de Markov e depois usar esse modelo oculto de Markov como representante daquela família de proteínas, que nós podemos agora usar para comparar, para decidir se uma proteína pertence a essa família ou não, e assim por diante. Além disso, outra coisa interessante, não é muito usado, mas pode ser usado em alguns casos, o modelo oculto de Markov tem a distribuição conjunta de probabilidades, portanto, nós podemos pô-lo a correr e a emitir símbolos. Podemos usar este modelo para gerar, por exemplo, sequências típicas daquela família. Por isso, depois de nós calcularmos o modelo oculto de Markov para uma família de sequências, nós podemos gerar sequências parecidas com aquelas usando o mesmo modelo. Resumindo, o que nós vimos hoje foi basicamente estas duas coisas. Evolução e diversidade e a teoria neutra da evolução. Basicamente, como é que nós passamos da mutação para a substituição, que é quando a mutação se espalha pela população toda e se torna representativa daquelas sequências. E com a hipótese da evolução neutra, quer dizer que diferentes mutações não estão sob diferentes expressões evolutivas, nós conseguimos criar modelos com base apenas nas probabilidades de mutação que correspondem depois às substituições que vamos observar. Notem que, se nós não assumirmos a evolução neutra, é muito difícil prever as substituições porque precisamos saber tudo o que está a acontecer com a pressão seletiva sobre aqueles resíduos. Portanto, desta forma, com a hipótese de evolução neutra, nós temos uma teoria por trás, probabilidades que podemos usar. Sem essa hipótese, nós não fazemos a mínima ideia. Depois, podemos usar isso para detectar pressões seletivas, especificamente assumindo que mutações sinónimas no ADN não estão sujeitas à pressão seletiva. Se essa premissa for suficientemente próxima da verdade, e normalmente é, então, pela proporção entre mutações não sinónimas em relação ao que seria de esperar naqueles codões e as mutações sinónimas, nós podemos determinar se aquele gene ou aquele trecho da sequência
está sob uma pressão purificadora, uma pressão positiva ou sem pressão seletiva. E depois vimos como caracterizar famílias de sequências. Vimos aqui 3 métodos. Uma matriz de pontuação que toma em conta a frequência com que cada resíduo aparece em cada posição, no alinhamento multissequências. Uma representação visual do que é que está mais conservado e o que é que prevalece em cada sítio, os sequence logos, e um modelo um pouco mais complexo, Hidden Markov Model, que é cada vez mais usado para representar sequências, mas que essencialmente temos um conjunto de estados ocultos dos quais podem sair aquilo que nós observamos, a sequência. Os estados ocultos podem representar alguma coisa, alguns fatores que nós não estamos a ver na sequência, como a que é que corresponde aquela parte do ADN, como é que é usada, qual é a sua importância, por exemplo, na proteína, etc. E isso depois determina a probabilidade de nós vermos certos aminoácidos ou certos nucleótidos naqueles sítios. Estes modelos podem ser calculados a partir de um conjunto de sequências e depois podem ser usados para calcular a probabilidade de emitir certas sequências e então podem ser usados para organizar sequências novas em famílias já conhecidas. Para lerem isto, tem o capítulo 6, fala sobre os perfis e os Hidden Markov Models. O detalhe que está lá é um bocado mais do que eu existe, portanto, basicamente não existe que vocês saibam os algoritmos para calcular os parâmetros e assim, mas se quiserem ler para ter um bocadinho mais, ficar isto um bocadinho mais fácil, ajuda. Depois temos no capítulo 9, o capítulo 10, sobre a parte da evolução. Há aqui, enfim, secções diferentes que eu tirei dos 2 capítulos, sobre a parte da evolução e aqueles modelos de evolução do ADN. Se vocês quiserem, leiam os capítulos todos, que têm lá mais informação, mas isso já será opcional. Portanto, essencialmente, para o teste, o nível de detalhe que eu exijo é o que eu falo aqui nas aulas. O livro, em algumas coisas, vai ser um pouco mais fundo, que pode ajudar a compreender, mas aí já é convosco. E pronto, vamos fazer um intervalo. Não sei se têm dúvidas.